Olá, eu sou o Jorge de Carvalho, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e neste vídeo estarei abordando a estrutura e funcionamento do PECASP, objeto de aprendizagem integrante do trilho Plano de Contas aplicado ao setor público, da trilha de aprendizagem Contabilidade aplicada ao setor público. Muito bem, nós sabemos que os objetivos da informação contábil são possibilitar a adequada prestação de contas no setor público, a responsabilização dos agentes delegados para a gestão do erário e também a tomada de decisão. E o cumprimento desses objetivos se dá majoritariamente com o levantamento de informações, relatórios e demonstrações elaborados com base na contabilidade. Então, aqui nós vemos, por exemplo, um balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil integrante do conjunto das DECASP, que demonstra a composição do patrimônio público em determinado momento, uma fotografia estática dos bens, dos direitos, das obrigações e dos valores residuais desses direitos após excluídos os compromissos existentes. Ao ver uma demonstração como essa, com diversos valores classificados em determinadas transações, como caixa, créditos a receber, empréstimos e financiamentos, nós nos perguntamos, mas de onde vêm essas informações? Então, vamos fazer um recorte de uma parte desse balanço, especificamente aqui do ativo não circulante, e vamos pensar em uma transação, ou um objeto contábil, ou uma conta contábil, que é a classe do imobilizado. Então, o imobilizado, de acordo com o balanço patrimonial do município de São Paulo, ele contempla bens que totalizam, em determinado momento, um valor de 29 bilhões de reais. Mas como esses números foram trazidos para o balanço patrimonial? Bom, existem, na verdade, algumas instruções de procedimentos contábeis que orientam a forma de elaboração das demonstrações. A IPC, Instrução de Procedimento Contábil número 4, por exemplo, traz a metodologia para a elaboração do balanço patrimonial. E nela vão constar as contas contábeis que devem ser utilizadas para alimentar as informações de cada linha e cada coluna que está presente no balanço patrimonial. No caso do imobilizado, por exemplo, devem ser utilizadas as contas da classe 1, grupo 2 e subgrupo 3. Então, a conta 1, 2, 3 do imobilizado, cujo saldo vai coincidir justamente com este valor que está na demonstração. Então, aqui nós já conseguimos visualizar que esse número de 29 bilhões veio de uma conta contábil sintética, que está presente no balancete analítico do Poder Executivo Municipal de São Paulo em determinado momento. Esse momento aqui é agosto do ano de 2022. Esse imobilizado, ele é constituído por bens móveis e também por bens imóveis. A soma desses bens totaliza os 29 bilhões. E observem, como esses bens móveis foram registrados nessas contas contábeis. Então, existem outros controles da prefeitura, analíticos, que vão catalogar todos os bens móveis e todos os imóveis de forma a totalizar o seu valor, de acordo com o modelo de mensuração que é adotado para sua representação contábil. Por exemplo, nos imóveis, esse valor total aqui apresentado corresponde a 1.684 bens, terrenos, edificações, lojas e outros bens desta natureza, classificados em especiais, de uso especial, dominicais. E dentre esses 1.684 bens, cada um tem seu valor, tem sua metragem, tem suas características físicas que vão chegar justamente nessa mensuração aqui apresentada total. O edifício onde funciona, por exemplo, a Secretaria Municipal da Fazenda, que é o edifício Otton, um edifício histórico aqui em São Paulo, está contabilizado pelo valor de 103,8 milhões de reais. Então, esse número é a soma de cada um dos valores dos bens que compõem. Então, esses bens estão controlados em sistemas estruturantes, também utilizados pela prefeitura. No caso dos bens móveis, o SBPM,
Sistema de Bens Patrimoniais Móveis. No caso dos imóveis, o SBPI, Sistema de Bens Patrimoniais Imóveis. E com isso, a gente consegue percorrer aí o fluxo informacional para que uma demonstração seja levantada. Então, começamos do final, que é a apresentação do número em um certo relatório contábil, uma certa demonstração contábil. Mas para chegar nesse número, é preciso extrair uma informação de uma conta contábil que está mapeada para gerar aquela informação, aquele dado financeiro. E essa conta contábil, ela reflete um evento, neste caso um evento econômico, que é o conjunto de bens que existem na municipalidade que estão controlados em um outro sistema estruturante, no qual estão todos os bens analiticamente e suas respectivas características e valores. Então vejam que aqui há um componente fundamental para a geração do processo informacional, que é justamente a conta contábil. Sem a conta contábil não é possível gerar informação contábil, porque ela é a representação dos fenômenos econômicos e ela vai viabilizar o registro e, consequentemente, a evidenciação dos demonstrativos e relatórios. E aí nós precisamos entender, então, como funciona esse plano de contas, quais são as principais características. E o plano de contas aplicado ao setor público, ou PCASP, é a estrutura básica da escrituração contábil que contempla uma relação padronizada de contas que irão possibilitar a escrituração contábil dos atos e fatos de uma maneira sistematizada, padronizada, consequentemente, com isso, viabilizar o levantamento, a elaboração dos relatórios e, assim, oportunizar a prestação de contas, a responsabilização e a tomada de decisão. O plano de contas aplicado ao setor público, ele é estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, na qualidade de órgão central de contabilidade da União, pelo Decreto 6976 de 2009, tem a competência para instituir, manter, alterar, excluir contas que integram o PCASP. E todos os anos, a STN edita uma portaria atualizando o PCASP para o ano seguinte. Com isso, a STN tenta dar um certo prazo para que todos os entes federados eles façam os devidos ajustes, as modificações nos seus sistemas informacionais e que se preparem para a contabilização dos anos do exercício financeiro futuro. E as orientações normativas acerca do PCASP hoje estão na parte 4 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Vai trazer o conceito, o seu alcance, as suas características quanto à estrutura, funcionamento. Então, tudo isso consta lá do MCASP, 9ª edição, válido para este ano de 22 e seguintes até eventual revogação ou substituição pela nova edição. E o PCASP ele pode ser obtido, a relação completa das contas contábeis, também pelo site do Tesouro Nacional. Então, lá é possível, no link de contabilidade, estados e municípios, nós temos lá a contabilidade da federação e lá à disposição do PCASP, onde nós identificamos o chamado PCASP Federação, que é o plano de contas de uso obrigatório por todos os entes federados. Esse plano de contas vai até um certo nível de detalhamento da conta contábil, mas também é possível acessar o PCASP estendido, que já tem desdobramentos adicionais e que funciona como uma sugestão para os entes que desejam saber qual seria o modelo mais detalhado que poderia ser aplicado nas suas rotinas contábeis. Vale dizer que, por mais que o PCASP obrigatório seja o federação, que vai até um certo nível de conta, hoje em dia há uma tendência muito forte de uso do PCASP estendido, porque ele é a base para envio de informações à STN, por meio do SICONF. Então, várias contas do PCASP estendido, elas são exigidas no processo de exportação de informações, seja para a matriz de saldos contábeis, seja para o levantamento das prestações de contas anuais, da DCA, ou dos relatórios fiscais também. Então, é mais prático para o ente utilizar o PCASP estendido, porque isso evita o chamado DEPARA, né? Tem que fazer um ajuste para dizer que a informação que está registrada em uma certa conta, que tem um nível de detalhamento posterior ao PCASP Federação, ela deve ser processada nos sistemas do Tesouro de recepção de dados com um outro código, que é o código do PCASP estendido. Então, o PCASP obrigatório é a federação, mas o estendido
há uma forte tendência ao seu uso, dada a praticidade para fins de geração de informações. Como objetivos gerais do PCASP, nós temos aí dois. O primeiro é a padronização. Bom, nós sabemos que o Brasil é formado pela União, o governo federal, pelos 26 estados, pelo Distrito Federal e pelos 5.568 municípios. Então, são muitos entes, cada um com a sua estrutura própria em termos de administração direta e indireta. Se cada ente desse tiver uma liberdade de escolha de qual é o código da conta contábil que deve ser utilizado para um certo fenômeno, quais são os eventos registráveis naquela conta, qual é a sua estrutura do PCASP, isso gera um desafio muito grande para o levantamento de informações e para o cumprimento de uma das características qualitativas da contabilidade do setor público, que é a compreensibilidade, assim como também a comparabilidade. Então, durante muito tempo, não se existia um plano de contas padronizado para toda a federação. Todavia, os tribunais de contas acabavam suprindo, de certa forma, essa carência, porque como eles precisam fiscalizar diversos entes, não era razoável que houvesse essa discricionariedade ampla pelos seus jurisdicionados no tocante a uma prestação de contas. Então, eles precisavam otimizar as análises, as prestações de contas, e com isso eles acabaram definindo estruturas de plano de contas para que todos os seus jurisdicionados seguissem e assim a recepção dos dados contábeis fosse feita de uma forma estruturada pelos tribunais. Basta a gente pensar no caso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios a ele jurisdicionados. Então, não seria razoável que cada município tivesse a sua estrutura contábil própria. Isso geraria uma dificuldade muito grande no cumprimento das missões de controle externo daquela Corte de Contas. Então, a padronização foi necessária, ela era desejável há longas datas, mas ela só foi instituída de fato a partir de 2015. Então, o PCASP, nesse formato nosso padronizado atual, ele era de cumprimento obrigatório, implantação obrigatória até 2014, e a primeira consolidação de contas com base nele foi em 2015. Então, desde 2015, nós temos um plano de contas padronizado para toda a federação, e isso auxilia a geração de informações de uma forma melhor estruturada, compreensível e comparável. Um outro grande objetivo geral do PCASP é justamente viabilizar a consolidação das contas públicas nacionais. Essa é uma atribuição do Tesouro Nacional esculpida lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar 101 de 2000. E o Tesouro Nacional, para conseguir fazer a consolidação das contas públicas, ele necessitava de uma base de escrituração que fosse, pelo menos, minimamente padronizada até um certo nível. Então, o Tesouro foi o grande capitaneador da discussão e instituição de um plano de contas único para toda a federação. E, com isso, o Tesouro consegue gerar o chamado Balanço do Setor Público Nacional, o BSPN, agregando informações aí tanto da própria União, quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, assim como das suas entidades da administração direta e indireta. Mas temos também objetivos específicos em relação ao PCASP. Então, já falamos aí de dois deles, que são a padronização e a consolidação, mas um objetivo específico é um plano que consiga segregar informações patrimoniais de informações orçamentárias, assim como das informações de controle. Nós já vimos no objeto de aprendizagem de visão geral da CASP que a contabilidade ela deve gerar diversas informações de naturezas diferentes. Então, a contabilidade tem um objeto, que é o patrimônio público, aqui no setor governamental. Então, ela tem que demonstrar a composição dos bens, direitos e obrigações, sua variação quantitativa e qualitativa, mas no setor público nós também temos a obrigação de demonstrar o planejamento e a execução dos orçamentos pela contabilidade. Então, como eles têm regras distintas, eles não podem ser estruturados, contabilizados no mesmo grupamento de contas. Isso acontecia antes da padronização do PCASP no formato atual. E também temos necessidade de escriturar contas de controle específicas, haja vista a
a representação, a evidenciação dos chamados atos potenciais e de informações gerenciais que são indispensáveis no setor público, como as vinculações de recursos, as fontes de recursos. Tudo isso deve ser viabilizado por essa estrutura padronizada do novo PECASP. Mais um objetivo específico: atender às necessidades de escrituração dos mais variados órgãos e entidades que compõem a administração pública. Então, se o plano de contas ele é único, ele não pode ser pensado apenas para atender às necessidades dos órgãos e entidades da administração direta. Ele tem que prever contas que são específicas a algumas realidades, como é o caso dos regimes próprios de previdência, que inclusive devem ter evidenciação segregada das disponibilidades de caixa, conforme dispõe a LRF. Então, ele tem que ter contas que sejam hábeis à representação contábil de fenômenos de empresas estatais dependentes, que estão sob o alcance do PECASP. O PECASP também deve possibilitar o detalhamento de contas no nível que é autorizado. Então, falei que nós temos o PECASP Federação, que é obrigatório, e o PECASP estendido facultativo. O Federação não vai até o último nível da conta contábil, ele deixa uma margem para detalhamento, conforme peculiaridades de cada ente. Mas também já fiz um disclaimer de que a tendência é a utilização do estendido, já vista cada vez mais a necessidade de agregação desses dados em um certo nível. Possibilitar, por fim, o levantamento das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, começamos falando sobre isso, dos diversos relatórios fiscais e outros relatórios gerados pela contabilidade, com isso, viabilizar a tomada de decisão, transparência e o cumprimento dos demais objetivos da ciência contábil na sua vertente do setor público. O plano de contas do nosso Brasil, ele foi muito discutido para chegar num consenso, né? Se é que houve um consenso majoritário sobre a sua estrutura. E, à época, o Tesouro Nacional fez diversas pesquisas sobre como eram os planos de contas de outros países. Então, foi visto o plano de contas da Espanha, de Portugal, do Reino Unido. E, após diversas análises, a conclusão que o Tesouro chegou é que não havia o melhor plano de contas do mundo, mas sim planos de contas que eram aderentes a realidades locais. E o Tesouro Nacional, então, propôs o plano de contas para o Brasil, com base nessas experiências colhidas e na realidade do próprio Estado Democrático Brasileiro. E submeteu essa proposta de plano às discussões no chamado GTCOM, o grupo técnico lá de contabilidade, que tinha discussões presenciais em Brasília, que hoje, assim como o GTREL e o GTCIS, foram substituídos pela CTCONF, onde as discussões contábeis acontecem e os membros deliberam sobre eventuais alterações na nossa estrutura de relatório financeiro aplicável. E esse plano de contas, que passou a valer em 2015 de forma obrigatória, ele deve ser utilizado por todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então, na prefeitura, todas as secretarias, o regime próprio de previdência, eventuais fundações de direito público, as autarquias, as estatais dependentes, a Câmara de Vereadores, o Tribunal de Contas do município, ou dos estados, ou da União. No caso dos estados, o Poder Judiciário, o Ministério Público, da União, a mesma coisa. Então, todos esses órgãos e entidades devem adotar o PECASP obrigatoriamente. Quem está, então, facultado? A quem é facultado o uso do PECASP? As estatais não dependentes, então aquelas que não sobrevivem à conta de recursos do Tesouro para a sua manutenção, pagamento de despesas de custeio, e aquelas outras entidades que compõem o Sistema S, os conselhos profissionais de classe. Então, um universo bem pequeno. Na verdade, a maior parte dos órgãos e entidades do setor público deve seguir o PECASP obrigatoriamente. E no nosso plano de contas, obviamente, existem contas contábeis. Então, é crucial que nós saibamos o que é uma conta contábil, a que ela se propõe e como ela funciona. Então, o conceito de conta contábil é a expressão qualitativa e quantitativa de fatos de uma mesma natureza, que vão buscar evidenciar a composição, a variação, o estado do patrimônio, dos bens, direitos, obrigações,
situações nele não compreendidas, mas que direto ou indiretamente possam vir afetá-lo. Então, aqui a gente tem um conceito que mostra que a contabilidade no setor público se preocupa com o seu objeto, que é o patrimônio público, mas até mesmo com atos que possam vir afetá-lo, chamados atos potenciais, que estão numa natureza específica de controle, e também já sabemos que é obrigatório o registro do orçamento público. Então, as contas contábeis se destinam a isso, a representação qualitativa e quantitativa de atos e fatos sujeitos à escrituração contábil. E quando a gente pensa em conta contábil, muitas pessoas, e até mesmo estudantes de ciências contábeis, nos seus primeiros períodos, têm uma certa resistência à lógica da contabilidade, porque aprenderam de uma forma deturpada qual é a natureza das contas contábeis. Então, esse exemplo é um exemplo clássico para tentar quebrar essa resistência. A gente, quando pensa em débitos e créditos, qualquer pessoa, seja ela contadora ou não, ela vai recorrer ao seu extrato bancário. E quando você emite um extrato bancário, tudo o que você quer é que ao lado do saldo financeiro que lá aparece, tenha a letra C. Você quer que tenha uma letra C, porque quando tem a letra C, significa que você tem dinheiro no banco, que você pode utilizar. Então, você faz uma associação direta. Olha, se eu tenho dinheiro em banco e, portanto, isso é um bem meu, eu tenho direito a usar esse bem, e o banco só está guardando o meu dinheiro, significa dizer que aquele bem, que é um elemento ativo da minha contabilidade pessoal, ele deve ter natureza credora. Então, toda vez que ele tem um Czinho, é bom, né? Mas vejam, essa é uma lógica invertida, é o contrário. Porque o extrato bancário não é a sua contabilidade, pessoa física. O extrato bancário é a contabilidade do banco. Então, quando o banco diz que você, pessoa física, tem um saldo com a letra C, é porque o banco tem uma obrigação para com você. O banco está sob a posse do seu dinheiro, mas o dinheiro pertence a você, pessoa física. Para o banco é uma obrigação. E as obrigações, elas constituem lá o nosso passivo, né, no caso do banco. E os passivos, eles têm natureza credora. Então, por isso que marca com C. Se o banco tem um passivo, você, pessoa física, tem um ativo, tem um direito. E os direitos, eles têm natureza devedora. Então, vejam, na sua contabilidade, o saldo apareceria com saldo D. Como o extrato é a contabilidade do banco, ele aparece com a letra C quando o banco está sob a posse do seu dinheiro. Então, as contas contábeis, que são esse símbolo aqui, chama razonete, né, ou conta T, eles refletem aqui a forma como os fenômenos são registrados. Então, a débito, à esquerda da conta contábil, e a crédito, à direita da conta contábil, e nós vamos ver as naturezas dos saldos de acordo com cada classe que compõe o PCASP já já. Mas aqui a gente quebra um pouco dessa resistência à lógica contábil pelo modelo bancário que acabamos fazendo uma associação deturpada. E como nós vamos ver, para cada débito deve existir um ou mais créditos de igual valor, porque a contabilidade, em qualquer das suas vertentes, seja no setor público ou não, segue o método das partidas dobráveis. Pois bem, vamos ver então aí os objetivos das contas contábeis. Já sabemos que elas são destinadas a identificar, classificar, efetuar a escrituração contábil, e essa escrituração não pode se dar pelo método das partidas simples, tem que ser pelo método das partidas dobradas. Então, se eu debito uma conta, tem que haver um crédito ou vários créditos em outras contas contábeis de igual valor, para que a lógica de débito e crédito seja fechada. Essa é a nossa lógica de partida dobrada, é um modelo que deriva lá do século XV, 1494, com Luca Pacioli, e que vai aí possibilitar a evidenciação não só dos direitos, como também dos recursos, como eles foram aplicados, né? Como eu obtive recursos, como eles foram aplicados numa lógica aí, principalmente patrimonial. E, além desses registros patrimoniais, os fatos de gestão vão ser escriturados por essas contas contábeis de maneira uniformizada e sistematizada. As contas também devem viabilizar o levantamento dos custos das operações de governo, que ainda é um assunto com baixo grau de desenvolvimento no setor público, não só do município de São Paulo, como de diversos outros entes federados.
Mas as contas contábeis devem viabilizar esse levantamento. Quando a gente pensa em custos, a gente sabe que os custos não estão restritos apenas às informações da despesa orçamentária, né, das liquidações ou do estágio em liquidação da despesa orçamentária, como também informações patrimoniais, exemplo da depreciação, da exaustão, da amortização. Então, tudo isso vai compor custo. É importante que as contas contábeis elas tenham marcadores, que são os conhecidos contas correntes contábeis, que vão possibilitar, por exemplo, identificar centros de custo e, com isso, fazer uma associação de determinados valores a determinadas ações em determinadas áreas. Com isso, então, levantando efetivamente esses custos. Mas o objetivo das contas é acompanhar e controlar a aprovação, a execução do planejamento, do orçamento, e com isso aí evidenciar a previsão da receita, a fixação da despesa e a sua realização, a sua execução. Então, é a obrigatoriedade de registro do orçamento público no nosso setor governamental para verificar como o planejamento foi executado. As contas vão viabilizar o levantamento das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Nosso conjunto completo de demonstrações compreende o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a informação comparativa do período anterior e as notas explicativas. Todas essas informações, essas demonstrações, são elaboradas com base nas contas contábeis que integram o PECASP. Logicamente, em se tratando de notas explicativas, as contas contábeis vão fornecer subsídios, mas é necessário, muitas vezes, recorrer a outros dados estruturantes para promover uma evidenciação a contento, já que o propósito da nota explicativa é esclarecer algo que a simples exposição dos quadros que integram as demonstrações não é capaz de evidenciar satisfatoriamente. As contas também vão possibilitar o conhecimento da composição e da situação do patrimônio, evidenciando todos os ativos e todos os passivos, a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros, então, com a captura dos atos e dos fatos, é possível que o ente, a entidade, ela faça lá análises horizontais, análises verticais, verifique tendências de crescimento, então tendência de arrecadação no exercício seguinte, sempre com base nesse olhar confirmatório do que aconteceu e nas tendências econômicas dos períodos seguintes. Então, tudo isso a contabilidade apoia significativamente. Individualização dos devedores e credores, com a especificação necessária ao controle contábil do direito à obrigação. Então, quando nós temos, por exemplo, fornecedores contratados pela prefeitura, a contabilidade deve permitir verificar quem são esses fornecedores. Se eu tenho um passivo registrado de fornecedores, eu preciso, com base na contabilidade, ter alguma forma de abrir esse detalhamento de quais são os fornecedores um por um, e quanto eu devo a cada um deles. Então, isso se dá majoritariamente com o uso também do conta corrente contábil. E controlar contabilmente os atos potenciais, oriundos de contratos, outros instrumentos congêneres, que vão ser aí levantados pela natureza de informação de controle. Bom, as contas contábeis elas têm uma estrutura que está disposta na parte 4 do MCASP, nona edição, e essa conta ela tem códigos aqui que a constituem, e ela é composta por 7 níveis e 9 dígitos. Então, é possível desdobrar a conta contábil em mais níveis do que os que estão lá definidos na parte 4 do MCASP. Isso fica a critério de cada ente. Como disse, há um nível obrigatório de observância, que é até o 5º nível. O 6º e o 7º níveis são níveis que podem ser detalhados pelo ente de uma forma discricionária, mas há a tendência de observância das contas que estão desdobradas até esse nível lá no PECASP estendido. E como funcionam esses níveis? O que é cada nível desse? O primeiro nível é o que nós chamamos de classe. Então, o plano de contas é formado por 8 classes. Significa que toda conta contábil vai começar com o dígito 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Então, são esses 8 níveis que existem no nosso plano de contas atual padronizado. E cada classe vai se propor a registrar fenômenos de uma certa natureza. É o maior nível de agregação. Então, a classe 1 é a classe do ativo. O que estará registrado no ativo? Então, as suas disponibilidades financeiras, os seus direitos a receber, seus créditos a receber, os seus investimentos, a dívida ativa a receber, com os seus ajustes para a perda. Os bens, como falamos, móveis, imóveis, o ativo imobilizado, os intangíveis, os direitos de longo prazo. Então, tudo isso vai estar registrado lá na classe do ativo. E nós temos aí a classe 2, que é o passivo e patrimônio líquido. Aí nós já temos as obrigações do lado do passivo, pessoal a pagar, fornecedores, os empréstimos contraídos, uma série de outras obrigações. E o patrimônio líquido, que é a diferença residual dos ativos após deduzidos todos os passivos. Temos a classe 3, que são as despesas patrimoniais, que aqui no setor público nós denominamos variações patrimoniais diminutivas. Então, aqueles fatos que reduzem a riqueza do ente, reduzem o patrimônio líquido. E na classe 4 nós temos as variações patrimoniais aumentativas, as receitas patrimoniais que aumentam o patrimônio líquido. As classes 5 e 6 são utilizadas para registro do planejamento e da execução do orçamento, e as classes 7 e 8 são utilizadas para registro dos outros controles. No segundo nível, nós temos o grupo. É um desdobramento do primeiro nível. Então, no caso dos ativos da classe 1, nós temos duas possibilidades de desdobramento. Ou o ativo ele é circulante, ele vai ter o código 1, ou ele é não circulante, código 2. Então, aqui o grupo lê-se ativo não circulante, não ativo circulante como está disposto. Então, o que é a diferença de ativo circulante ou não circulante? É aquela expectativa de realização daquele bem ou direito. Ou um ativo, um bem ou um direito que está ali pronto para utilização sem qualquer tipo de restrição, como é o caso do caixa. Então, os ativos circulantes são aqueles que se esperam que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. E o não circulante, um período após isso, além de algumas outras hipóteses que estão textualmente descritas lá no nosso MCASP. O terceiro nível é o subgrupo. Então, olha, dentro do meu ativo não circulante, eu posso ter um ativo realizável a longo prazo, eu posso ter lá os ativos de investimentos, eu posso ter o imobilizado, o intangível. Então, o código 3 aqui no subgrupo significa que esse ativo não circulante corresponde a um bem móvel ou um bem imóvel, um imobilizado. A distinção se é móvel ou imóvel estará no quarto nível, que é o título. Nesse caso aqui, o código 2 demonstra que é um bem imóvel. Todos esses códigos aqui de observância obrigatória. Qualquer ente que tenha um bem imóvel tem que seguir esse padrão, 12.3.2. O quinto nível é o chamado nível de consolidação, que nós vamos falar já já também. Ele possibilita, nas classes patrimoniais, identificar se uma conta deve ou não ser levada para a consolidação a nível federal. Então, aqui, quando nós temos o código 1, significa que é uma conta extra OFSS, ou uma conta que deve ser consolidada. Vamos falar já já disso. O sexto nível é o item. Então, aqui no caso de um bem imóvel, esse item corresponde a bens de uso especial. São bens que são utilizados para finalidades administrativas ou de prestação de serviços do ente. E o último nível, que é o sétimo, com 2 dígitos, é o subitem. Então, olha, dentro dos bens de uso especial, eu posso ter edifícios, casas, lojas, etc. Então, aqui o 3 corresponde a edifícios. Aqui nós vemos todo a composição de uma conta contábil. Mas, como disse, as contas contábeis podem ser desdobradas em mais níveis do que esses 7 que estão dispostos na parte 4 do MCASP. São Paulo, por exemplo, tem contas que são escrituráveis, as chamadas contas analíticas, que recebem lançamento contábil no 7º nível, como é o caso dessa conta aqui de créditos a receber, uma conta de ativo do grupo do circulante, decorrente de multas de trânsito. Então,
essa conta aqui, ela segue o padrão que está disposto lá na parte 4 do MCASP. Mas essa outra conta aqui, ela já vai até o 12º nível. Veja, todos os níveis anteriores são contas sintéticas. A conta analítica, que aqui recebe o débito ou o crédito, ela está no 12º nível, porque a Prefeitura de São Paulo ela ainda não faz uso da sistemática de conta corrente contábil, que é um desdobramento da conta por dentro, digamos assim, e com isso ela precisa ficar detalhando a conta até vários níveis para fazer várias segregações que vão viabilizar a geração de relatórios. Então, é devido à necessidade de segregação do registro para fins de geração de informações. Então, o município de São Paulo tem um padrão que não é o padrão até o 7º nível. Então, pode ter conta do 7º nível, que é escriturável, do 8º, do 9º, do 10º, do 11º, do 12º, e há também a possibilidade do 13º, embora eu ainda não tenha visto contas nesse nível de detalhe. E aí falamos um pouco do conta corrente contábil. Então, o que seria o conta corrente contábil? A gente pensa sempre na teoria do armário. Então, todo armário tem gavetas, né? Quase todos os armários têm gavetas. É um desdobramento natural do bem móvel armário. E vejam, você quando vê as gavetas, você pode até saber para que serve cada gaveta daquela. Então, vamos supor que o seu armário tem 4 gavetas. Na gaveta de cima, você guarda lá as suas meias, seus materiais de uso mais pessoal, digamos assim. Na segunda gaveta, você guarda as suas bermudas. Na terceira gaveta, você guarda as suas camisas. E na quarta gaveta, os seus sapatos. Então, você sabe que cada gaveta tem o objetivo de guardar um certo item, um certo bem. Mas você não sabe dizer, sem abrir a gaveta, quantas meias de cada cor eu tenho. Quantas bermudas de cada tipo de tecido eu tenho. Se as minhas camisas que estão naquela gaveta são todas de manga curta ou são regata. Enfim, vejam que o detalhamento da informação ele está por dentro. E o conta corrente contábil nada mais é do que isso. É uma agregação, uma segregação, melhor dizendo, de informações que vão ajudar a ter uma visão melhor daquele componente ali que está sendo registrado, que está sendo escriturado pela contabilidade. Então, vejam aqui o exemplo de uma conta contábil. Essa é uma tela do antigo CIAFEM, do estado do Rio de Janeiro, que demonstra o conta corrente de uma conta de ativo. A conta de ativo é um direito, no caso, de receber ressarcimento pela cessão de pessoal. Essa conta contábil ela tem um saldo, mas abrindo por conta corrente eu consigo saber quem é que me deve, quem tem que me pagar pelo pessoal que está cedido, né? O meu pessoal que está cedido. Ou o pessoal dessas outras áreas que eu paguei e tem um ressarcimento doente. Então, vejam, aqui na primeira linha, nós temos diversos códigos numéricos e cada um é uma informação. Então, aqui é a primeira linha, aqui nós temos um ano, 2010, e 12 é um mês. Então, significa dizer que eu tenho direito a receber deste órgão, aqui é o CNPJ, o Tribunal do Trabalho, da primeira vara aí, primeira instância, não sei, referente a pessoas que trabalharam aqui no mês 12 do ano de 2010, e o valor é R$57 mil. A segunda linha já é o Ministério da Previdência, CNPJ tal, decorrente de pessoas que trabalharam no mês de janeiro do ano de 2011. Então, e assim por diante. Eu consigo ver, abrindo a conta, quem me deve e qual é o mês da competência daquele direito que foi gerado. Então, esse detalhamento é importantíssimo e deve ser feito principalmente pelo mecanismo de conta corrente contábil. Com isso, a escrituração fica mais racional e a geração de informações se dá num nível de detalhe que viabiliza aí diversas estruturações de relatórios com seus mais diversificados propósitos. Aqui nós temos, de uma forma mais elucidativa, um lançamento contábil que mostra aí justamente o uso também das contas contábeis e dos contas correntes contábeis. Então vejam, aqui já é do novo sistema do Estado do Rio de Janeiro, o CIAF-Rio, onde uma unidade gestora
ela emite uma nota patrimonial com esse número em uma certa data e ela faz uso de contas contábeis conforme o método das partidas dobradas para promover a escrituração. E a gente já viu que classes 7 e 8 são contas de controle. Então, aqui eu tenho a conta contábil. Estou fazendo um débito na conta 7123.10501. É a assinatura de um contrato de operação de crédito. E eu tenho aqui a contrapartida na conta 8123.10501, obrigações contratadas a executar operações de crédito, lançamento a crédito. Então, eu sei quais são as contas contábeis que estão sendo utilizadas, mas, olha, eu já consigo entender pelas contas utilizadas que eu assinei um contrato para receber um empréstimo. Uma operação de crédito é um empréstimo. Se eu receber esse empréstimo, vai surgir dinheiro no meu caixa, mas eu fico com uma obrigação também. Eu tenho um passivo que eu tenho a obrigação de pagar. Por isso que a escrituração aqui se deu em atos potenciais passivos. Foi só a assinatura do contrato e ainda não recebi o dinheiro. Mas quem é que está me concedendo esse empréstimo? A conta contábil não me diz isso. Me diz que eu estou assinando um contrato de dívida. Mas com quem? Então vejam. E quais são os dados? Para que serve esse empréstimo? Quais são as obrigações que eu tenho em relação a ele? Quando eu tenho que pagar a primeira parcela? Se tem carência ou não? O conta corrente aqui me diz isso. Então, a conta corrente contábil me diz que os dados desse contrato estão registrados sob o número 34. Então, tem um módulo no sistema, no CIAF-RIO, no qual eu registro quem é o órgão que está, a entidade que vai me conceder esse empréstimo, qual é o objetivo do empréstimo, qual é o prazo de amortização, qual é a taxa de juros. Tudo isso está lá no cadastro deste módulo que integra aí o sistema do RIO. E esse outro código é o CNPJ. Então, facilmente eu consigo saber quem foi que me emprestou esse dinheiro, logicamente, a quem eu tenho que pagar. Então, o conta corrente contábil, mais uma vez aqui, subsidiando as informações que estão em uma certa conta contábil ou em algumas contas contábeis. Vamos ver os atributos das contas contábeis. Então, toda conta contábil tem que ter um código. É aquela estrutura numérica que vai identificar cada uma das contas, que compõe o plano de contas. Então, nós vimos lá que uma conta 12, 3, 2, etc., seu desdobramento, é uma conta que é utilizada para bens imóveis. E é o código contábil, que é o código padronizado. Então, código contábil, título e por aí vai. Então, todo bem imóvel ele tem que estar registrado naquele código lá que a gente apresentou, 1232, e o seu desdobramento, obviamente, bens imóveis que são utilizados para uso, para prestação de serviços, ativo imobilizado sob a luz da norma NBC-TSP 07. Então, porque nem todo bem imóvel ele vai ser um ativo imobilizado. Ele pode ser uma propriedade para investimento, ele pode ser estoque, ele pode ser ativo não circulante mantido para venda. Depende da destinação do bem. A conta vai ter um título, um nome, que vai designar o objeto dela. Então, edifícios é o título da conta analítica, naquele caso que a gente demonstrou. Bancos, conta movimento, dinheiro em banco. Nós temos lá dívida ativa do ISS, é o título de uma conta, e assim por diante. A função da conta também deve constar do plano de contas. Então, o que é registrável naquela conta? Olha, a conta 21.311.0101, fornecedores nacionais a pagar não parcelados. Então, já falei do código, falei do título, mas para que serve aquela conta? Olha, essa conta vai registrar as obrigações devidas a terceiros em face de compromissos assumidos. Ela debita, que é o seu funcionamento, quando há um pagamento daquele fornecedor ou um estorno, e ela acredita quando surge a obrigação. Então, função e funcionamento da conta. E a natureza do saldo. Uma conta ela pode ser devedora, credora ou mista, híbrida, que é uma conta que tanto pode ter saldo devedor como credor. Então, a gente viu lá a conta de edifícios, é uma conta de ativo que tem natureza devedora. Ela aumenta a débito e diminui a crédito. A conta de fornecedores é uma conta de passivo, tem natureza credora. Ela aumenta a crédito, diminui a débito. E a conta de resultado do exercício? Resultado patrimonial do exercício? Ela é híbrida, porque o resultado pode ser um déficit patrimonial ou um superávit patrimonial. Se for um superávit, é credora, já que é uma conta do patrimônio líquido, a natureza. Se for um déficit, é devedora. Então, nós temos aí essas possibilidades. A conta superávit do exercício financeiro, que é a conta 82.111,
ela é uma conta híbrida. A conta previsão da receita, por mais que ela... Previsão da receita, receita a realizar, melhor dizendo. Por mais que ela esteja lá na classe 6, que tem saldo credor, ela é uma conta híbrida, porque eu posso ter... arrecadar tudo que eu previ, um planejamento perfeito, né, que é quase impossível, e o saldo da conta seria nulo. Se eu não arrecadar tudo, vai ter um saldo lá a arrecadar, vai ser credora, mas se eu arrecadar mais do que eu previ, vai ser devedora. Então, nós temos essas possibilidades. E as contas contábeis, elas também têm que viabilizar, como já dissemos, a consolidação. E isso se dá de duas formas. Primeiro, em se tratando de PCASP, Plano de Contas aplicado ao setor público, contas contábeis, nós temos um mecanismo de consolidação em um certo nível da conta contábil para as classes patrimoniais, que nós vamos ver são aquelas classes que estão na natureza de informação patrimonial, são as contas que começam com o código 1, 2, 3 ou 4. Então, é o ativo, passivo IPL, VPA e VPD, VPD e VPA. Então, nesse caso dessas contas, o quinto nível da conta contábil, que é o subtítulo, naquela divisão de níveis, o código que está ali disposto, ele define se aquela conta deve ou não ser incluída ou excluída no processo de consolidação das contas públicas. Enfatizando, esse mecanismo de consolidação no quinto nível da conta contábil vale apenas para as contas das classes patrimoniais. Classes 1, 2, 3 e 4. Significa dizer que uma conta que começa com o código 5, 6, 7, 8 não tem essa lógica. Então, por isso que eu falei que são duas formas. Para a consolidação patrimonial, classes 1, 2, 3 e 4, deve ser observado o quinto nível da conta contábil, que é o subtítulo. Mas para a consolidação orçamentária, por exemplo, não é na conta contábil, é no conta corrente contábil, que é a informação da receita orçamentária e da despesa orçamentária. No caso da receita orçamentária, é a categoria econômica. Isso tudo a gente vai ver no trilho de procedimentos contábeis orçamentários. Então, quando a categoria econômica da receita orçamentária é 7 ou 8, significa dizer que é uma receita orçamentária intra. E no caso da despesa orçamentária, é na modalidade de aplicação. Quando é a modalidade 91, que é a mais conhecida, significa dizer que é uma despesa intra, OFSS. Mas, aqui estamos falando das contas contábeis. E nas contas contábeis, nós temos esse mecanismo nas classes que compõem a natureza patrimonial no quinto nível. Então, quais são as possibilidades? Olha, primeiro, eu posso ter uma conta cujo quinto nível é o código 1. Toda vez que aparecer o quinto nível na conta contábil das classes 1, 2, 3 ou 4, e esse quinto nível dessas contas é o código 1, essa é uma conta chamada Extra OFSS. Extra Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. É uma conta que vai fazer parte, vai integrar o processo de consolidação de qualquer ente federado. Então, se a Prefeitura de São Paulo tem uma conta de ativo, ou de passivo, ou de VPA ou VPD, cujo quinto nível é 1, no levantamento das contas consolidadas do município, que abrange o Poder Executivo, a Câmara e o Poder Legislativo, essa conta não será expurgada. Ela vai ser aproveitada. Ela vai aparecer no balanço e nas demais demonstrações patrimoniais. Para a União, quando a União pegar esses dados do município de São Paulo para fazer o balanço do setor público nacional, essa conta também será aproveitada, porque é uma relação do município de São Paulo com um órgão, uma entidade que não integra o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Uma empresa, por exemplo, aqui nós temos a concessão dos resíduos sólidos domiciliares, são duas empresas. Então, elas não pertencem ao governo, elas não estão no orçamento fiscal e da Seguridade Social, no OFSS. Elas estão fora, elas vão ser consolidadas. Então, elas não têm que ser excluídas. Não é uma relação recíproca entre órgãos e entidades que integram o orçamento público. É uma relação entre primeiro setor e economia privada. Então, vejam, esse é o Extra OFSS ou nível de consolidação também. Quando a conta contábil patrimonial, classes 1, 2, 3 ou 4, aparece com o quinto nível 2, aí já é uma conta intra-OFSS. Então, é um relacionamento de um órgão que integra o orçamento com outro órgão, entidade que integra o mesmo orçamento. Então, vamos ver aqui um exemplo da contribuição patronal previdenciária, regime próprio de previdência. Um órgão, Secretaria de Educação, reconhece a obrigação de pagar
a contribuição para o regime próprio, que aqui é o IPREM. Então, essas contas contábeis patrimoniais, elas têm o quinto nível 2. São contas que não serão aproveitadas na consolidação do próprio ente. O município de São Paulo, quando fizer o levantamento das suas demonstrações contábeis e for gerar o balanço patrimonial, por exemplo, esses direitos e essas obrigações que estão lá com o quinto nível 2, assim como as VPAs e VPDs, elas são expurgadas, elas não são aproveitadas. Esse processo de expurgo não gera nenhum lançamento contábil, é simplesmente não capturar o saldo daquela conta que está com o quinto nível 2. Apenas isso. Então, na própria consolidação do ente, as contas com o dígito 2 no quinto nível, da natureza de informação patrimonial, não são aproveitadas. Elas nem sobem para a União. Agora, nós temos outra possibilidade, que é o inter-OFSS. Nesse caso, é um relacionamento do ente com outro ente público de outra esfera da federação ou com outro município. A gente está falando aqui do município de São Paulo, é um relacionamento do município de São Paulo com o município de Santo André, por exemplo. E aí o quinto nível da conta vai ser 3, 4 ou 5. Será 3 quando o ente está se relacionando com a União. Então, quando o município de São Paulo reconhece a obrigação de pagar o PASEP, por exemplo, que é aquele 1% sobre a receita arrecadada, que é devido ao governo federal. O quinto nível do passivo da obrigação vai ter o código 3, porque é uma obrigação do município de São Paulo para com a União. Marca sempre com quem você está se relacionando, com quem você tem o direito ou obrigação. O quinto nível 4 é um inter-OFSS Estado, seria o município de São Paulo tendo um direito de receber, por exemplo, a cota parte do ICMS do Estado. Então, esse ativo teria o quinto nível 4. Ou a formação do Fundeb também tem o quinto nível 4, que é um fundo estadual, apesar de ser multigovernamental e gerido pelo Estado. E 5, município de São Paulo se relacionando com outro município, que não o de São Paulo, como falamos aqui, Santo André, São Bernardo e por aí vai. Então, essa é a lógica da consolidação. Vejam, o ente São Paulo, município de São Paulo, para levantar suas demonstrações contábeis consolidadas, ele aproveita todas as contas patrimoniais que estão com o quinto nível 1, 3, 4 ou 5. Ele só não aproveita o 2. A União, quando ela vai gerar o balanço do setor público nacional, ela aproveita tudo que está no quinto nível 1 e ela exclui todo o resto. O 2 já foi excluído pelo próprio ente e o 3, 4 ou 5 não interessa para ela, porque é um relacionamento de algum ente-órgão com outro ente-órgão. Então, mesmo sendo orçamentos diferentes, são órgãos governamentais. E essa duplicação na geração do balanço consolidado só distorceria, dificultaria a visualização dos elementos patrimoniais de uma forma mais lógica. Então, esse é o objetivo, é você excluir saldos recíprocos para propiciar o levantamento dos agregados de uma forma mais compreensível e clara. Aqui nós temos um exemplo de caso, então, do município de São Paulo. Vejam, aqui é uma tela do Sistema de Orçamento e Finanças, o SOF, utilizado por todos os órgãos e as entidades aqui do município, então, todos os órgãos da direta, da prefeitura, da indireta, a Câmara de Vereadores e o Tribunal. Esse lançamento contábil é um lançamento feito pela Secretaria de Educação, no qual ela está reconhecendo uma despesa patrimonial decorrente da obrigação de recolher a contribuição patronal previdenciária ao fundo financeiro do regime próprio de previdência. Então, ela vai fazer um débito aqui nessa conta de VPD, variação patrimonial diminutiva, e ela vai reconhecer um crédito no passivo, né? Vai registrar um crédito no passivo de obrigação a pagar. Eu tenho que recolher, tenho que pagar a contribuição previdenciária do FUFIN do pessoal ativo, do fundo financeiro. Vejam que tanto a VPD quanto o passivo, o quinto nível da conta é 2. 31.212. 21.142. Então, o quinto nível 2 mostra que esse lançamento, essas contas contábeis, elas derivam de um relacionamento, uma transação com uma outra entidade que integra também o orçamento fiscal e da Seguridade Social do município. Então, lá no fundo financeiro do IPREM, do Instituto de Previdência, vai ter o reconhecimento de um direito, um ativo, com uma VPA, que é classe 4, também com quinto nível 2. Nesse caso aqui, o fundo financeiro está contabilizando só pela entrada em caixa. Então, tem um delay, tem um gap aí,
que acaba prejudicando um pouco esse processo de consolidação. É uma falha técnica no registro. Mas pelo menos a conta que ele usou aqui de ativo para o registro desse aumento patrimonial dele foi com quinto nível 2. Então, ambos utilizando aí o nível intra-OFSS. E se por acaso essa obrigação não fosse paga durante o exercício financeiro, então ficaria lá a despesa patrimonial, a receita patrimonial quinto nível 2, o passivo patrimonial quinto nível 2 e o ativo lá quinto nível 2. Então, tudo isso, no levantamento das contas consolidadas do município de São Paulo, deveria não ser aproveitado. Essa é a lógica da consolidação, porque, vejam, é uma duplicidade, né? Na verdade, o dinheiro ele vai sair da educação, vai para o fundo financeiro, mas continua no município de São Paulo. O que muda na prática é só a titularidade de um elemento patrimonial, que o dinheiro sai de um lugar para o outro. Então, esse direito, essa obrigação, não agrega muita informação em termos de levantamentos consolidados. Claro que agrega nos balancetes individualizados. Então, no fundo financeiro, se eu quero levantar uma demonstração individualizada, é importante ver esse direito de receber, se ele ainda existisse. Na demonstração da Secretaria de Educação ou da Prefeitura, só aí unidade prefeitura, empresa prefeitura, também seria importante ver esse passivo individualizado. Mas na consolidação do balanço do município de São Paulo, não é importante. Bom, agora vamos para uma das principais partes dessa aula, que é entender realmente como funciona o PCASP, qual é a sua estrutura e a sua lógica de funcionamento. Então, nós já falamos que o nosso plano de contas padronizado ele é composto por 8 classes. Então, nós temos as classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A classe 1 é o ativo, na qual estão representados os bens, os direitos. A classe 2 nós temos o passivo, no qual estão as obrigações, o patrimônio líquido, a diferença residual. Na classe 3, nós temos as despesas patrimoniais, as VPDs, que deixam o ente mais pobre, né? Reduzem o patrimônio líquido. Na classe 4, as receitas patrimoniais, as VPAs, que deixam o ente mais rico, aumentam o patrimônio líquido. A classe 5 é utilizada para o controle da aprovação do planejamento e do orçamento. A classe 6, a execução deste planejamento e orçamento. A classe 7 são chamados controles devedores. E a classe 8, os controles credores. Então, vejam. Aqui a gente já consegue perceber que todas as classes ímpares estão dispostas à esquerda. E as classes pares estão dispostas à direita. Isso tem uma lógica, porque as classes ímpares, elas têm natureza majoritária devedora, ou seja, aumentam quando são debitadas, diminuem quando são creditadas. As classes pares, elas têm natureza de saldo eminentemente credor. Então, elas aumentam quando são creditadas e elas diminuem quando são debitadas. Essa informação é muito útil porque vai possibilitar um melhor entendimento quando você for fazer alguns exames de lançamentos contábeis. Então, muitas vezes, você vai extrair do SOF, nós vamos ver como extrair do SOF lá lançamentos contábeis, no objeto de consultando registros contábeis no SOF, também integrante desse trilho, vocês vão ver conta da classe 6 sendo debitada e creditada. Debita uma conta da classe 6, credita uma outra conta da classe 6. E como a conta começa com o mesmo código, o mesmo número, 6, você pode ficar na dúvida com qual conta está sendo aumentada e qual conta está sendo diminuída. Se você já tem um racional que as contas pares aumentam a crédito, você saberá que a conta que está recebendo o débito da classe 6 está diminuindo. E a conta que está recebendo o crédito, ela está aumentando. Você consegue ter uma visão melhor daquele lançamento contábil só olhando para os códigos e para o funcionamento lá, débito e crédito. Por exemplo, quando se empenha uma despesa, o lançamento na classe 6 é debito a conta de crédito disponível e credito a conta de crédito empenhado a liquidar. Então, eu sei que o débito na conta de crédito disponível significa dizer que eu estou diminuindo a disponibilidade orçamentária, que faz todo sentido, porque o empenho é o comprometimento do orçamento para fazer frente a alguma obrigação que se pretende contrair.
Então, estou creditando a conta de crédito empenhado a liquidar. Estou aumentando a conta de empenho. Estou creditando a conta par. Então, essa lógica é importantíssima para ter uma melhor compreensão do funcionamento de débitos e créditos quando se examina lançamentos contábeis. E o plano de contas ele foi pensado na disposição estrutural assim justamente para possibilitar um melhor entendimento desse funcionamento. Mas nem toda conta que é ímpar e nem toda conta que é par, ela segue a natureza majoritária dessa estrutura. Por exemplo, quando se faz uma depreciação, uma conta do ativo é creditada, que é a conta de depreciação acumulada. Porque a depreciação ela tem uma lógica inversa, é uma chamada conta retificadora. Ela reduz o saldo de uma outra conta, que é a conta de bens, móveis ou imóveis, nesse caso de depreciação. Então ela tem um comportamento diverso. A mesma coisa, contas de ajustes de perdas. Então, uma conta de ajuste de perdas eu tenho um recebível, um crédito a receber. É conta do ativo. Está lá na classe 1, aumenta débito. Mas essa conta de ajuste é uma conta retificadora. Ela aumenta crédito, ela diminui o saldo da conta principal. Então, nós temos alguns desses casos, que são contas que não seguem o comportamento majoritário daquela classe ali, par ou ímpar. Bom, sabendo que nós temos aí 8 classes e como essas classes aumentam ou diminuem em termos de natureza de saldo, débito e crédito, é importante nós verificarmos que, apesar de 8 classes, só existem 3 naturezas de informação. A natureza patrimonial, a natureza orçamentária e a natureza de controles. Na natureza patrimonial, nós temos 4 classes. Nas outras naturezas, nós temos 2 classes. Então, para que serve a natureza de informação patrimonial? Para escriturar, para registrar todos os fenômenos que afetam o patrimônio público, sejam qualitativos, então, aumento ativo, aumento passivo, aumento ativo, diminui ativo, aumenta passivo, diminui passivo, sejam eles quantitativos, tem VPD e VPA envolvidos. Tá? Então, no caso da natureza de informação patrimonial, aqui os fenômenos devem ser registrados, reconhecidos, conforme o princípio da competência. Então, aqui como objeto é o patrimônio público, você está preocupado em demonstrar os direitos, as obrigações, os bens, as receitas e despesas patrimoniais no momento da ocorrência dos fatos geradores, e não quando eles são simplesmente recebidos ou pagos financeiramente. Então, o regime de competência é isso, é registrar os fenômenos no momento da ocorrência do fato gerador. E aqui a gente vai conseguir visualizar a composição do patrimônio em qualquer momento, com o uso das contas que integram essa natureza de informação. Na natureza de informação orçamentária, não se segue o regime de competência. Aqui, o regime é de base modificada, porque o diploma legal que estabelece isso é a Lei 4320, que vai dizer lá no artigo 35 que pertencem ao exercício financeiro sob a ótica orçamentária as receitas nele arrecadadas, as despesas nele legalmente empenhadas. Então, é o regime de base modificada. Arrecadação para receita, empenho para despesa. De forma que, se eu perguntar quando nasce uma despesa na natureza de informação patrimonial? No momento da ocorrência do fato gerador, independente de eu já ter pago aquela despesa. Quando nasce uma despesa na natureza de informação orçamentária? No momento do empenho. Independente de eu já ter contraído, de fato, uma obrigação efetiva ou não. Então, eu posso assinei um contrato, empenhei, mas ainda não recebi o objeto do empenho. No mundo orçamentário, essa despesa já nasceu, porque ela nasce com empenho, é o que está no nosso regime de base modificada do artigo 35 da Lei 4320. Então, são regimes diferentes. Isso reforça a importância de segregação das naturezas no PCASP. Natureza patrimonial, regime de competência. Natureza orçamentária, regime de base modificada. A natureza de controle não tem um regime específico. Então, aqui a gente registra atos potenciais e outros controles típicos. Muitas vezes, os registros vão acompanhar, por exemplo, a execução do orçamento. Outras vezes, vão estar associados a fenômenos patrimoniais. Então, no caso de atos potenciais, quando surge o fato, a obrigação, o direito, deixa de ser potencial, deixa de ser ato. Então, acaba que há um lançamento conjunto, em mais de uma natureza de informação.
Quando eu faço a execução da despesa orçamentária, sempre tem movimentação nos controles, credores. Então, depende muito da situação. E tem outros atos registráveis aqui no controle que a gente vai especificar já já. Então, aqui a gente vê que as naturezas de informação elas se destinam a registrar e, consequentemente, evidenciar situações típicas de acordo com as visões da contabilidade, composição do patrimônio, planejamento e execução do orçamento, outros controles característicos, e eles têm um funcionamento também diferente. Então, aqui nós temos um regime, que é o de competência, aqui nós temos outro, que é o de base modificada, aqui nós não temos um regime específico, mas vai acompanhar, muitas vezes, aí, os lançamentos de outras naturezas. Uma regra importantíssima aqui do PCASP é que não podem haver lançamentos contábeis entre naturezas de informação distintas. Nós costumamos dizer que os lançamentos são estanques em cada natureza de informação. O que significa isso? Que se eu tiver um débito na classe 1, o crédito tem que estar aqui dentro. Ou é na própria 1, ou é na 2, ou é na 3, ou é na 4. Não pode ter um débito na classe 1 e um crédito na classe 6. Isso não é permitido. Isso quebra uma regra de integridade do PCASP. E nós vamos falar em validações contábeis e regras de consistência do PCASP em outro objeto de aprendizagem que também integra esse trilho. Eu não posso ter um lançamento na classe 7 a débito e um crédito na classe 2. Eu não posso debitar 5 e creditar 8. Não posso debitar 3 e creditar 8 ou 7. Nem 6, nem 5. Então, o lançamento na 5, na classe 5, a débito, o crédito ou é na 5 ou é na 6. O lançamento a débito na 7, o crédito ou é na 7 ou é na 8. Não pode perpassar uma natureza. Ele é sempre fechado. Agora, um único evento, um único fato, ele pode promover registros em mais de uma natureza de informação. Às vezes, um fato, um fenômeno, fato ou ato, ele promove registro em uma única natureza de informação. Às vezes, em 2, às vezes em 3. Então, quando a gente registra a depreciação, supondo que não há um controle de custos adequado, porque nós temos contas de controle de custo aqui no controle, né, não tem custos ainda implementado, o registro da depreciação é o débito em VPD, é o crédito em ativo. E é só esse lançamento. Contudo, se eu faço um empenho de uma despesa, o débito do crédito disponível é na classe 6 e o crédito do empenho é na classe 6. Mas toda vez que eu empenho, eu tenho que dizer qual é a fonte de recurso que vai custear aquela despesa. Então, eu já tenho que fazer um débito também na classe 8 e um crédito na classe 8. Eu debito disponibilidade por destinação de recurso e credito disponibilidade comprometida por empenho. Então, vejam, duas naturezas sendo movimentadas com um único ato, que foi o empenho nesse caso. E eu posso ter lançamentos que sensibilizam as 3 naturezas de informação, como é o caso de uma arrecadação de receita com fluxo de caixa. O que é que acontece? Arrecadei o fundo de participação dos municípios, na Prefeitura do município de São Paulo. Debito caixa equivalente de caixa, ativo, credito VPA, se o direito não foi previamente reconhecido. 4. Debito receita a realizar, classe 6. Credito receita realizada, classe 6. Debito controle da disponibilidade de recursos, fonte livre, e fonte educação e saúde, né? As destinações aí do 15% e 25%. Credito DDR, disponibilidade por destinação de recursos. Então, vejam, a arrecadação da receita com fluxo de caixa promovendo lançamentos nas 3 naturezas de informação, patrimonial, orçamentária e controle. Então, é importantíssimo ter essa compreensão para saber quando cada natureza deve ser sensibilizada e, com isso, propiciar adequadamente o levantamento das informações que a contabilidade se predestina a disponibilizar. Aí, detalhando um pouco mais a composição dessas classes contábeis, depois que já falamos da estrutura e funcionamento do PCASP. Então, abrindo até o nível de subgrupo, no caso aqui da natureza de informação patrimonial, começando por ativo, passivo e patrimônio líquido. No ativo, nós já vimos que nós temos o circulante e não circulante, assim como no passivo. Dentro do ativo circulante, nós temos o caixa e equivalente de caixa. Vai trazer informações das disponibilidades em banco, aqueles ativos conversíveis no curto prazo, que não estão sujeitos a um risco de variação significativa. Os créditos a curto prazo a receber
E é difícil um município não ter um crédito a receber, né? Até porque ele tem suas receitas próprias, tributárias, por exemplo, como o ISS, o IPTU, o ITBI. Falei de município apenas para enfatizar o caso do município de São Paulo. Mas quando você vê uma conta de créditos a receber sem saldo, já é um indicativo de subavaliação do ativo, né? Possivelmente aquela transação patrimonial não está adequadamente evidenciada, registrada e evidenciada. Então, já é um risco que o auditor deve se preocupar por conta de uma afirmação incorreta, uma distorção provável. Demais créditos e valores a curto prazo são outros créditos que não estão contemplados nesse subgrupo 2, e aí, abrindo o PCASP, vão ser vistas todas as possibilidades que estão lá padronizadas. Investimentos e aplicações a curto prazo, os estoques, os ativos não circulantes mantidos para venda. Então, o regime próprio de previdência costuma ter saldo nessas contas quando recebem bens em dação e pagamento e não tem interesse em usar esses bens, e sim em convertê-los em dinheiro para poder pagar os inativos e pensionistas. Ativo biológico, que é um subgrupo novo, nós temos uma NBC-TSP que trata sobre ativo biológico, então há necessidade de contabilizá-los separadamente. E as chamadas de despesas diferidas, né, ou VPDs pagas antecipadamente, que é muito comum a questão de assinaturas de periódicos, jornais, são registradas aqui até que haja efetivamente o recebimento daquele periódico mensalmente, e isso vai gerar uma VPD. O ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizável, intangível. No passivo circulante, as obrigações trabalhistas, um grupamento muito movimentado em qualquer ente, porque o pessoal a pagar é um item bastante expressivo. Os empréstimos e financiamentos, o município de São Paulo possuía também saldos nessas contas, tanto do curto quanto do longo, principalmente no longo, dados o refinanciamento da dívida com a União, mas isso agora com o encontro de contas com o Campo de Marte já foi praticamente resolvido, então baixou bastante o saldo dessas contas de empréstimos e financiamentos. Fornecedores a pagar, uma outra conta bastante movimentada, todos aqueles contratos de prestação de serviço, de recebimento de bens, então é necessário reconhecer a obrigação com os fornecedores. As obrigações fiscais, que pode parecer uma conta extrema, mas como nós falamos, o PCASP tem que atender às necessidades informacionais de todos os entes sujeitos à sua utilização. Então, a administração direta não tem tantas obrigações fiscais, né? A gente falou do PASEP. Mas a administração indireta, empresas estatais, tem. Né? Tem que competir em situações análogas à de mercado, então tem várias obrigações fiscais. Repartição a outros entes é uma conta muito comum para estados e para a própria União, mas não para municípios. As provisões, que são passivos de prazo ou valor incerto, e outras obrigações. Então, as mesmas contas que estão no curto estão no longo prazo, no caso do passivo. E o patrimônio líquido, né? Que tem aí o patrimônio social, o AFAC, adiantamento para futuro aumento de capital, as reservas e ajustes, o resultado acumulado, que é muito comum, e o ajuste de exercícios anteriores que está aqui dentro também do resultado acumulado. Nas VPDs e VPAs, começando pelas VPDs, nós temos o desdobramento, aqui estamos exibindo só por grupo, porque o desdobramento por subgrupo é muito amplo, mas é facilmente visto lá no PCASP. Então, nós temos o grupo 1, pessoal em encargos, 2, benefícios previdenciários. Então, a contribuição patronal previdenciária que nós demonstramos estava aqui, nesse 32. 33, uso de bens, serviços, consumo de capital, então serviços de terceiros, pessoa jurídica, depreciação está aqui dentro. As variações patrimoniais diminutivas financeiras, juros, encargos estão aqui normalmente. Transferências e delegações concedidas, quando se transfere o 1/10, por exemplo, da Prefeitura para a Câmara, a VPD é essa aqui, com o quinto nível 2, que ambos estão no mesmo FSS. Desvalorização e perda de ativos, normalmente são despesas que não têm nenhuma correlação com execução de orçamento. Tributárias, custo de mercadorias, produtos ou serviços vendidos e outras variações no grupo 9. Nas VPAs, nós temos impostos, taxas e contribuições, VPA super expressiva, principalmente no município de São Paulo, que tem o ISS, a sua principal receita patrimonial. Contribuições, aqui o IPREM tem um forte lançamento nessa conta. Exploração e venda de bens, as variações aumentativas financeiras, os rendimentos de aplicação financeira são registrados patrimonialmente aqui nessa conta, nesse grupo, melhor dizendo. Transferências recebidas, cota parte do ICMS, cota parte do IPVA,
FPM, por aí vai, transferências do SUS, tudo entra aqui nessa classificação. Valorização e ganhos com ativos e outras variações aumentativas. Na natureza orçamentária, nós temos um desdobramento aqui em 3 grupos, mas o grupo 1, que é do planejamento aprovado, ele não é de uso obrigatório. Então, a contabilização do plano plurianual é facultativa, assim como a contabilização do projeto da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Os entes podem usar essas contas para fazer a contabilização desses planos, mas é facultativo. O que é obrigatório é o planejamento do orçamento, ou melhor, a previsão e execução do orçamento, e a inscrição e execução dos restos a pagar. Então, nas classes 5 e 6, grupo 2, nós temos previsão da receita, 521, fixação da despesa, 522. Execução da receita, 621, execução da despesa, 622. Quando a gente tem a previsão da receita inicial, qual é o lançamento? Eu debito 521, previsão da receita inicial, credito 621, receita a realizar. Quando eu arrecado a receita, eu debito receita a realizar e credito receita realizada. No caso da despesa, nós temos lá a fixação da despesa, né? Crédito inicial ou crédito suplementar, adicional, e crédito disponível. Quando eu empenho, diminuo o crédito disponível e aumento o crédito empenhado e assim por diante, em liquidação e pagamento. E os restos a pagar, que são aquelas despesas empenhadas e não pagas durante o exercício, até o final do exercício financeiro, podem ser processados ou não processados, e essa é a divisão que consta dos grupos. Por fim, o que temos lá na natureza de informação de controle. Então, nós temos as classes 7 e 8, e no grupo 1, nós temos os atos potenciais. Então, aqueles atos que podem vir a afetar o patrimônio público. Quando se assina um contrato, esse contrato pode gerar uma obrigação ou pode gerar um direito. Por isso que nós temos os atos potenciais ativos e passivos. Nós temos o controle da fonte de recurso, que é utilizado aqui no grupo 2, administração financeira. Então, o 721 vai trazer a disponibilidade por destinação. Essas contas são muito utilizadas na execução financeira orçamentária. Programação financeira, nem todos os entes têm uma obrigação que consta da LRF, lá no artigo 9º, né? Artigo 8º, 9º, que é do desdobramento das receitas em metas bimestrais, fixação da despesa em metas, desdobramento da receita em metas mensais e fixação da despesa em metas bimestrais. E aí nós temos esse controle de programação financeira aqui, mas também não é obrigatório. Os limites orçamentários, que são utilizados também no grupo 2, subgrupo 3, chamado limite para movimentação de empenho. Muitas vezes o orçamento é aprovado, mas o órgão gestor do orçamento ele não libera o orçamento na íntegra para que os entes possam fazer o empenho das despesas na sua totalidade. Ele vai liberando parcialmente de acordo com a arrecadação da receita para evitar a contração de compromissos sem a devida fonte de recurso. Afinal, o orçamento é uma previsão no que se refere à receita. E nós temos outros controles de arrecadação que podem ser utilizados também, não obrigatórios, depende aí da estruturação e da complexidade do ente que está fazendo a escrituração contábil. Além desses 2 grupos, nós temos grupos próprios para dívida ativa, inscrição da dívida ativa e sua execução, também facultativo, dos riscos fiscais, dos consórcios, de outros controles fiscais, como é o caso da despesa de pessoal das entidades do terceiro setor, dos custos, como falei, e eventuais outros controles, como apuração de responsabilidades. E com isso, nós passamos aí pelo conteúdo deste objeto, que é o plano de contas aplicado ao setor público, sua estrutura e funcionamento. É isso, muito obrigado pela atenção e nos vemos num próximo objeto de aprendizagem.